Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada, estamos de volta para poder falar dessa maravilha. Ontem ela chegou, hoje deu para dar uma pincelada de leve, muito levemente, afinal de contas a hora voa, então eu quero fazer algumas observações. Para quem está na dúvida dessa Bíblia, se deve comprar ou não, a resposta desde já é sim. Eu vou estar mostrando algumas coisas que eu observei e passar o máximo para vocês. Essas marcas aqui, por exemplo, é minha mão. Assim que eu terminei o vídeo ontem, a gente está manuseando com ou talvez oleosidade ou gordura da própria mão, assim, suor. Mas luva é luva, luva não tem como você não estragar. Mas é uma ótima luva, conforme tem alguns vídeos, um vídeo aí falando para trás, se vocês quiserem observar. Bom, o que eu quero dizer de início, a capa dela é uma delícia, eu já tinha falado. Ela é muito confortável. Eu quero dizer uma coisa interessante. Essa aqui é a ferro reformada. A ferro reformada, se você observar, não sei no caso de vocês, quando você pega ela, ela já esquenta, você sente ela quente na mão. Diferente dessa daqui. Ela é muito confortável, muito maleável mesmo. É ótima na realidade. Então eu queria mostrar algumas coisas que eu observei dessa palavra, desse armamento, dessa espada. Os detalhes, para quem não viu ou não conseguiu perceber muito, são verdes. Isso é muito bom, lembra muito a Genebra, com os títulos verdes. Obviamente é colorida, tá certo? Equipe editorial. Ele sempre... O Guia Rápido, novamente, vem ressaltar que vocês devem ler o Guia Rápido. Agradecimentos, tá? Eu vou ler o comecinho e vou estar lendo o final só para vocês possam observar algo interessante. A publicação de uma Bíblia de estudo só é possível porque dezenas de pessoas contribuíram para o seu trabalho. Todos os que nos envolvemos nesse projeto queremos primeiramente agradecer a Deus imensuravelmente o privilégio de gastar tantas horas estudando a Bíblia e escrevendo notas sobre ela, para benefício do povo de Deus em todo o mundo. O trabalho árduo resulta tanto em privilégio quanto em prazer. Ele vai estar falando o nome das pessoas e agradecendo. Esses nomes possuem grande significado para nós que trabalhamos nesta Bíblia de estudo, mas nenhum de nós vai se incomodar caso você, leitor deste volume, se esquecer de nossos nomes, desde que, como resultado deste trabalho, compreenda e ame a Bíblia, ainda mais recordando as palavras do Deus vivo. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Ontem eu li esse final, né? Só deu glória, da Carson. Ele tem equipe editorial. Obviamente um trabalho desse é bem longo e bastante pesquisadores, não tem como escapar disso. Prefácio do editor. As pessoas em várias partes do mundo não têm falta de bíblias de estudo. Eu tenho mais de uma dúzia na minha frente enquanto escrevo estas linhas. Todas as bíblias de estudo possuem certas características em comum. Elas apresentam num mesmo volume de tamanho expressivo o texto completo da Bíblia, e na mesma página dos textos bíblicos, notas explicativas, mapas, ilustrações, etc., para ajudar os leitores a compreender o que estão lendo. É claro que existe um perigo nisso, não queremos que nenhum leitor confunda a autoridade e a confiabilidade do texto bíblico com as notas e os comentários adicionais que preparamos, apesar de termos tentado fazer o melhor para apresentar comentários verdadeiros e fiéis. Nossas notas suplementares se caracterizam por jamais reivindicar a inspiração daquilo que pertence exclusivamente às Escrituras. No entanto, tendo o devido cuidado para que os leitores evitem o perigo de confundir as palavras bíblicas com os textos das notas adicionais. As Bíblias de Estudos apresentam um ótimo benefício num só volume. Os leitores têm tanto o texto das Escrituras quanto alguns auxílios básicos para ajudá-los a compreender o que estão lendo. Certamente essas ajudas são necessárias, pois a Bíblia descreve a importância de ensinar as palavras das Escrituras para os outros. Quando Filipe viu o etíope eunuco lendo o livro de Isaías, corajosamente lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Atos 8:30. Como posso entender se alguém não me explicar? 8:31. E foi exatamente o que Filipe passou a fazer. Do mesmo modo, Paulo compreendeu seu próprio ministério. Sua preocupação era ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus,
que é identificada como o Evangelho e com as próprias Escrituras. Por exemplo, Paulo ficou ali em Corinto durante 1 ano e meio, ensinando aos coríntios a palavra de Deus. Atos 18 anos. Quando Neemias, Esdras e outros conduziram os israelitas na forma, leram um livro na lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Neemias 8:8. Embora todas as Bíblias de estudos tenham certas características em comum, elas variam bastante. Algumas são elaboradas por especialistas que não reverenciam as Escrituras como a palavra de Deus, enquanto outros afirmam que as Escrituras são inspiradas. As diferentes Bíblias de estudos são baseadas em uma variedade de traduções. Algumas Bíblias têm comentários extensos, detalhados e ocasionalmente prolixos. Outras optam pela concisão, algumas adicionam muitos mapas, gráficos, ilustrações, outros oferecem ensaios teológicos integrados. Então, o que caracteriza a Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Primeiramente, em comum, as melhores Bíblias de estudo, todos os nossos colaboradores respeitam as Escrituras como a palavra de Deus, alegremente se curvam diante de sua autoridade. Nosso desejo não é tanto ser mestres da palavra, mas ser ensinados por ela. Isso define o modo como nos aproximamos do texto e como escrevemos sobre ele. O alvo é glorificar a Deus, ajudando as pessoas a conduzir seus pensamentos em direção a ele, além de trazer compreensão e edificação para os leitores ao estudarem. Em segundo lugar, esta Bíblia de estudo é baseada no texto NVI, que continua a ser a versão mais vendida, mais amplamente divulgada em todo o mundo. A versão possui grande precisão idiomática. Ela relembra que não apenas as palavras das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, são inspiradas por Deus, mas também as frases, as sentenças e as expressões características dos idiomas que compõem a Bíblia. Tudo deve ser levado em conta e trabalhado para gerar uma fiel e agradável tradução. Em terceiro lugar, esta Bíblia de estudo tem por objetivo proporcionar detalhes suficientes para responder às perguntas que muitos leitores fazem ao ler a Bíblia e ao mesmo tempo não se detém em todos os pormenores que poderiam ser mais bem utilizados em comentários separados. Em quarto lugar, além dos comentários sobre o texto bíblico, esta Bíblia de estudo oferece uma excelente coleção de gráficos, mapas e breves ensaios apresentando o histórico e as circunstâncias em que cada livro bíblico foi escrito, além de muitas fotos e ilustrações. Por último, esta Bíblia de estudo enfatiza a teologia bíblica. Com isso, queremos dizer que, em vez de concentrar a atenção primária na Bíblia como um todo, que apresenta muitos questionamentos, o que muitas pessoas definem como teologia sistemática, tentamos destacar o caminho para vários temas desenvolvidos dentro da Bíblia ao longo do tempo. Nada fica mais claro do que consta nos 28 artigos no final da Bíblia, que examina a forma como certos temas se desenvolvem na Bíblia, conduzindo-nos ao clímax no livro do Apocalipse. Temas como o templo e os sacrifícios, Jerusalém, a monarquia, o Messias e muito mais. Assim esperamos encorajar os leitores da Bíblia a detectar esses temas enquanto leem a Bíblia, tornando habilidosos ao encontrá-los ao longo das Escrituras. Tal teologia bíblica habilita os leitores a seguir os temas bíblicos nos termos e categorias que a própria Bíblia usa. Todos nós que trabalhamos nesse projeto ficaremos satisfeitos se os leitores puderem olhar para a Bíblia com melhor compreensão, ter maior entendimento do Evangelho, maior confiança nos seus escritos, mais amor pelo Senhor Jesus, desenvolver um renovado temor do pecado, ao mesmo tempo que nutrir um revigorado amor pela igreja e maior alegria em Deus. Só lhe dê glória, D.A. Carson. Eu li o prefácio que é importante você saber qual que é o propósito dela. Próxima página vai estar falando sobre a tradução NVI. Aí ela tem os detalhes ali, cronologia do Antigo Testamento, tá? Ela é colorida em muitos aspectos. É muito interessante. É óbvio que eu não vou fazer o review todo dela, porque isso é impossível em um vídeo, para não ficar tão longo, né? Nesse caso. Introdução ao Antigo Testamento. 32 livros do Antigo Testamento são elementos indissociáveis e vitais da Bíblia cristã, com uma coleção única de documentos religiosos escritos na maior parte do primeiro milênio a.C. Abrangem aproximadamente 75% da Bíblia. O Antigo Testamento está em pé de igualdade com o Novo Testamento, sendo igualmente inspirado por Deus e essencial para o ensinamento e a prática
cristãos. Aqui tem uma gravura, alguns já devem ter visto em outros canais, mas é muito interessante, eu gosto muito desse afresco de Adão e Eva, século IV. O Antigo Testamento descreve como Deus toma providências para redimir e restaurar a criação após a trágica rebelião de Adão e Eva no Jardim do Éden. Que foto mais linda, né? Mais gravuras, a pintura do terceiro século. Dura Europos mostra a unção de Davi por Samuel como rei Davi, um dos reis durante a monarquia inicial de Israel. Reino de Ciro, cerca de 539-530 a.C., quando o Império Babilônico perde para os persas. Em 539 a.C., Ciro o Grande permite que exilados judeus voltem a Jerusalém para reconstruir o templo. Olha lá, escrito em cuneiforme. Essas gravuras é muito importante numa Bíblia que te motiva a entender e visualmente você grava melhor. O grande rolo de Isaías, dos manuscritos do Mar Morto. Então, ela vai estar dando alguns detalhes. Isso é só a introdução, viu, gente? Ó, introdução ao Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, mapa muito bem feito. Mosaico bizantino, na Basílica de São Vital, em Ravenna, Itália, mostra Moisés recebendo os 10 mandamentos. O Pentateuco. Lembrando, pessoal, isso aqui ainda é a introdução de Gênesis, não chegamos lá ainda. Manuscrito hebraico, vamos pegar melhor aqui. Manuscrito hebraico do século XV mostra Moisés dirigindo os filhos de Israel através do Mar Vermelho. Monte Nebo, onde Moisés fez seu discurso aos israelitas. Tem uma inscrição grande aqui, vamos ler. Embora a história do Pentateuco pareça distante dos leitores modernos, tanto cronológica quanto culturalmente, e possa parecer com frequência remota e obscura, ela explica com autoridade os estágios iniciais da atividade redentora de Deus no mundo. Réplica em tamanho natural do tabernáculo. Representação artística da Nova Jerusalém em uma tapeçaria do século XIV. Como os capítulos finais de Apocalipse antecipam, Deus trará à perfeição sua finalidade da criação deste mundo, quando o antigo Éden será transformado na Nova Jerusalém. E aí sim chegamos à introdução de Gênesis. Vocês observaram que a introdução é assim bem trabalhada, né, com bastante gravuras e tal, bem colorida. A página dela, aqui ainda não, mas breve vocês vão estar vendo aqui na frente, no texto, ela lembra muito revista, a letra é um pouco pequena. Eu achei que deveria ser maior, mas aí com certeza teria mais páginas, ficaria mais cara a obra e isso talvez fugiria um pouco da nossa realidade brasileira. Introdução a Gênesis, nome e objetivo, contexto e autoria. Outro mapa, região delimitada de Gênesis, estrutura, Gênesis e a ciência. Gênesis e o Novo Testamento, esboço. O époco de Atarraces, aproximadamente no século XV a.C., contém histórias da criação do dilúvio, em sequência semelhante à de Gênesis. Aqui termina a introdução de Gênesis e começamos Gênesis com um ótimo comentário. E eu espero que não esteja demorando muito. Eu vou dividir o vídeo agora e vou estar jogando essa parte na segunda, para não ficar tão longo. Então vamos para a leitura de Gênesis no próximo vídeo.